Ah, meus amigos, a festa já estava em pleno andamento quando Helena chegou. O salão estava iluminado, o brilho das luzes refletindo em taças de champanhe e joias reluzentes. Era um daqueles eventos onde as aparências valem mais do que qualquer palavra dita. E lá estavam eles. Vitor, com seu sorriso confiante, e Sabrina, radiante em um vestido vermelho que parecia gritar atenção. Os dois estavam cercados de admiradores, cumprimentando investidores e rindo como se fossem os donos do mundo. Mas o que Vitor não sabia é que o centro do universo dele estava prestes a mudar. Helena não era o tipo de mulher que gostava de grandiosidade, mas naquela noite, ela sabia que cada passo importava. Ao cruzar as portas do salão, um silêncio gradual começou a se espalhar. Os convidados, que antes estavam mergulhados em conversas animadas, começaram a virar a cabeça em sua direção. Alguns cochichavam, outros apenas encaravam, incapazes de desviar os olhos. E não era apenas o vestido ou o colar no pescoço de Helena. Era algo maior. A confiança que emanava dela, como se cada movimento fosse cuidadosamente calculado para dominar a sala. Do outro lado do salão, Vitor estava no meio de uma conversa importante quando ouviu os murmúrios ao redor. Ele se virou, curioso, e foi então que viu Helena. Por um momento, ele congelou. A mulher que ele sempre considerara sem graça agora parecia uma rainha. Sabrina, ao perceber a atenção de Vitor, seguiu seu olhar. Seus lábios se apertaram em uma linha fina de desagrado. "Quem é ela?" sussurrou um dos convidados impressionado. Sabrina tentou disfarçar o desconforto com um riso leve. "Oh, é só a esposa de Vitor." Respondeu, mas o tom de sua voz revelava algo mais. Vitor, no entanto, não conseguia desviar os olhos. Era como se ele estivesse vendo Helena pela primeira vez. Enquanto isso, Helena cruzou o salão com a calma de alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Convidados a cumprimentavam, curiosos para saber quem era aquela mulher que parecia tão segura de si. Ao alcançar Vitor e Sabrina, ela parou. Por um momento, o silêncio foi quase palpável. "Boa noite, Vitor", disse Helena, sua voz suave, mas firme. "Achei que seria interessante aparecer, já que se trata de um evento tão importante." Sabrina forçou um sorriso, claramente incomodada com a presença de Helena. "Não esperávamos vê-la aqui, Helena", disse ela, com um tom que tentava soar amigável, mas falhava miseravelmente. Helena sorriu. "Imagino que não. Às vezes as surpresas são as melhores partes de uma noite, não acha?" Vitor abriu a boca para responder, mas nada saiu. Pela primeira vez em anos, ele se sentia desarmado. À medida que a noite avançava, a presença de Helena começou a atrair mais atenção. Convidados que antes ignoravam sua existência, agora buscavam conversar com ela. Não porque ela estivesse diferente apenas por fora, mas porque havia algo em sua postura, em sua maneira de falar, que os cativava. Sabrina, por outro lado, tentava desesperadamente recuperar o controle da situação. Ela fazia piadas, ria alto, mas tudo parecia forçado. E quanto mais tentava chamar atenção, mais as pessoas se voltavam para Helena. Vitor, preso entre as duas, começava a perceber a extensão de seu erro. Num momento em que o salão estava mais calmo, Vitor finalmente se aproximou de Helena. Ele olhou para ela, como se tentasse entender quem era aquela mulher diante dele. "Você está diferente", disse ele com um tom hesitante. Helena ergueu as sobrancelhas, um sorriso leve nos lábios. "Estou exatamente como sempre fui, Vitor. Talvez você só não tenha prestado atenção antes." Ele engoliu em seco, mas antes que pudesse responder, um dos investidores se aproximou para cumprimentar Helena. "Senhorita, é um prazer conhecê-la. Sua presença trouxe um brilho especial a esta noite." Helena agradeceu com elegância enquanto Vitor observava, cada vez mais consciente do quanto havia subestimado sua esposa. Sabrina, vendo Vitor cada vez mais desconcertado, decidiu tomar uma atitude. Ela se aproximou, envolvendo o braço em torno do dele, e falou alto o suficiente para que todos ouvissem. "Não podemos esquecer quem realmente organizou tudo isso, não é, Vitor? Você foi brilhante. Mas ao invés de reafirmar sua posição,
As palavras de Sabrina soaram desesperadas. Convidados trocaram olhares, e alguns até riram discretamente. Helena, por sua vez, apenas observou. Ela não precisava competir com Sabrina. O simples fato de estar ali já era o suficiente para demonstrar sua superioridade. No final da noite, o ambiente havia mudado completamente. Onde antes Vitor e Sabrina dominavam as atenções, agora era Helena quem ocupava o centro das conversas. E não era só sua aparência que chamava a atenção, mas a maneira como ela carregava consigo uma dignidade e uma força que ninguém esperava. Vitor, perdido em seus próprios pensamentos, percebeu algo que o assustou. Ele não sabia mais quem era sua esposa. E pela primeira vez, começou a se perguntar se realmente a conhecia. Quando a festa terminou, Sabrina saiu apressada, com o rosto tenso, enquanto Vitor ficava para trás, observando Helena conversar com um pequeno grupo de convidados. Ele queria falar com ela, mas não sabia como. Mas meus amigos, isso era só o começo. Porque, embora Helena tivesse conquistado a atenção de todos naquela noite, o verdadeiro impacto de sua transformação ainda estava por vir. Meus amigos, enquanto a festa havia acabado para os convidados, os ecos daquela noite ainda estavam vivos. Era impossível não falar sobre Helena. Quem era essa mulher que surgira tão inesperadamente, mudando completamente o clima do evento? Mas, se do lado de fora as conversas eram de admiração e surpresa, dentro da mente de Vitor e Sabrina o cenário era muito diferente. Vitor estava inquieto. Sabrina, irritada. E Helena? Helena sabia exatamente o que estava fazendo. Naquela noite, Vitor não conseguiu dormir. Deitado na cama do quarto do hotel que compartilhava com Sabrina, ele revivia cada momento do evento. Era como se ele estivesse enxergando Helena pela primeira vez. Como eu não percebi? Pensava ele. As palavras de Helena ecoavam na sua mente. Estou exatamente como sempre fui. Talvez você só não tenha prestado atenção antes. Do outro lado do quarto, Sabrina observava Vitor com olhos desconfiados. Ela sabia que algo havia mudado. Você vai ficar aí pensando nela a noite toda? Perguntou Sabrina, o tom mais ácido do que ela pretendia. Vitor virou o rosto para ela, mas não respondeu. Ele sabia que qualquer coisa que dissesse só pioraria a situação. Sabrina não era ingênua. Ela sempre soube que sua relação com Vitor era baseada em conveniência. Ela o encantava, o distraía, mas nunca foi tão indispensável quanto gostava de acreditar. Agora, com a súbita ascensão de Helena, Sabrina sentia o chão começar a ceder sob seus pés. Na manhã seguinte, ela tentou abordar o assunto com Vitor, mas foi recebida com silêncio. Precisamos falar sobre ontem. Começou ela tentando soar calma. Não foi exatamente como eu imaginei. Vitor continuava lendo o jornal, ignorando as palavras dela. Eu acho que Helena estava tentando te provocar, insistiu Sabrina. Finalmente, Vitor olhou para ela. Ou talvez ela só tenha lembrado a todos quem ela realmente é, disse ele antes de voltar ao jornal. A resposta atingiu Sabrina como um tapa. Pela primeira vez, ela sentiu que talvez estivesse perdendo o controle. Enquanto isso, Helena estava em casa, saboreando o café da manhã com a tranquilidade de quem finalmente sentia que havia retomado o poder sobre sua vida. O impacto que ela causara na festa era apenas o começo. A reação de Vitor era importante, sim, mas não era seu objetivo final. Pela primeira vez em muito tempo, Helena não estava tentando agradar ninguém. Tudo o que ela fizera era para si mesma. Ela passou o dia reorganizando coisas que há muito deixara de lado. Suas roupas, seus livros, até mesmo o quarto que antes parecia uma prisão. Cada pequeno gesto era um passo em direção à liberdade. Mas a paz de Helena foi interrompida no início da tarde por uma mensagem inesperada. Era de um dos convidados da festa, um investidor que havia passado a noite conversando com ela. Helena, fiquei impressionado com você ontem. Gostaria de discutir uma proposta. Almoço amanhã? Helena sorriu para a tela do celular. Era um convite que, anos atrás, ela teria recusado por achar que não tinha nada a oferecer. Mas agora, as coisas eram diferentes. No dia seguinte,
Helena encontrou o investidor em um restaurante elegante no centro da cidade. Ele a cumprimentou com um sorriso caloroso. Preciso confessar, sua presença na festa foi um sopro de ar fresco, disse ele. Você tem uma energia que me impressionou. Helena agradeceu, mantendo a postura confiante que começava a se tornar natural. Eu acredito que todos nós temos algo a oferecer, mesmo que às vezes o mundo tente nos convencer do contrário, respondeu ela. A conversa se desenvolveu, mas a verdadeira revelação veio no final. Eu não sabia que você era casada com Vitor, disse o investidor um pouco hesitante. Fiquei surpreso considerando o que ouvi. Helena franziu a testa. O que você ouviu? O investidor hesitou, mas acabou contando. Ele explicou que, antes da festa, Vitor havia feito comentários depreciativos sobre Helena. Algo sobre como ela não era adequada para eventos importantes. Helena ouviu tudo com calma, mas por dentro sentia a raiva crescer. Vitor não só a desprezava em particular, mas fazia questão de desrespeitá-la publicamente. Quando o almoço terminou, Helena sabia o que precisava fazer. Naquela noite, Helena esperou Vitor chegar em casa. Quando ele entrou, ela estava sentada na sala, com uma expressão que misturava serenidade e determinação. Precisamos conversar, disse ela, antes que ele pudesse dizer qualquer coisa. Vitor parecia surpreso, mas assentiu e sentou-se no sofá oposto. O que houve? Perguntou ele, tentando soar casual. Helena segurou o colar que Edmundo havia lhe entregado, como se buscasse força nele. Eu sei o que você disse sobre mim na festa. Sei que falou para seus investidores que eu não era adequada. Vitor ficou em silêncio. Helena, Começou ele, mas ela o interrompeu. Não precisa explicar. Eu só queria que você soubesse que, pela primeira vez, isso não me machuca. Na verdade, me liberta. Vitor franziu a testa. Liberta? Helena sorriu, mas não era um sorriso de alegria. Era algo mais profundo. Sim, porque agora eu sei que não tenho nada a perder. Vitor ficou ali, olhando para Helena, sem saber o que dizer. Pela primeira vez, ele sentia que estava perdendo o controle da situação. Ah, mas, meus amigos, isso era apenas o começo da virada. Porque, como vocês vão ver, Helena estava apenas começando a escrever o próximo capítulo de sua história. E é isso que eu vou contar a vocês a seguir. Se gostou do vídeo, já deixa o like, comenta e se inscreve no canal. Isso me ajuda muito a continuar trazendo mais conteúdos como este para vocês.